Deus, antes que este dia comece a me puxar em todas as direções, eu escolho parar aqui, em silêncio, na tua presença. Antes de qualquer pensamento, antes das preocupações, antes das pressões, eu volto o meu coração para ti. Eu não quero começar este dia correndo por fora e vazio por dentro. Eu quero começar contigo, respirando fundo, deixando cair toda a ansiedade que ainda tenta me acompanhar desde ontem. E mesmo sem entender tudo, eu já sei de uma coisa: eu ainda estou aqui. Eu acordei. Eu tenho vida. E isso já é um sinal do teu cuidado que nunca falha. Hoje eu não quero apenas pedir. Hoje eu quero reconhecer. Reconhecer que cada detalhe da minha vida tem sido sustentado por uma mão que eu não vejo, mas sinto. Sei que há coisas que eu não controlo, caminhos que eu ainda não entendo, respostas que ainda não chegaram. Mas mesmo assim, eu escolho confiar. Porque até aqui, em cada dia que eu pensei que não conseguiria, o Senhor me sustentou. Então, neste momento, eu me coloco inteiro diante de ti. Sem máscaras, sem pressa, apenas aberto. Mesmo quando eu não sinto, tu estás aqui. Mesmo quando o silêncio pesa, tu continuas trabalhando. Nada do que acontece na minha vida passa despercebido aos teus olhos. Há dias em que eu não entendo o caminho, mas ainda assim eu sou lembrado de que não estou sozinho nele. Tu conheces cada detalhe da minha história, até aquilo que eu ainda não consigo explicar. E hoje eu escolho descansar nessa verdade. Eu não sou esquecido. Eu não estou perdido, eu estou sendo guiado, mesmo quando não percebo o movimento. Se eu olhar para trás, eu vejo sobrevivência. Vejo momentos em que eu deveria ter desistido, mas algo dentro de mim continuou. E hoje eu entendo. Isso também era cuidado teu. Por isso eu não começo este dia com medo. Eu começo com consciência. Consciência de que cada segundo da minha vida tem sido acompanhado por uma presença que não falha. E mesmo com perguntas ainda sem resposta, eu não deixo a dúvida ser mais alta do que a fé, porque até aqui, tudo o que eu vivi também me trouxe até este momento. E neste momento, eu decido enxergar diferente. Hoje eu quero olhar para a minha vida com mais verdade e menos pressa. Em vez de reclamar do que ainda não chegou, eu escolho reconhecer o que já foi sustentado até aqui. Eu estou de pé. E isso, por si só, já carrega uma história inteira de livramentos que eu nem percebi na hora. Quantas vezes eu achei que era o fim, mas era apenas um recomeço disfarçado. Quantas portas se fecharam não para me punir, mas para me proteger de caminhos que eu não teria força para enfrentar. Hoje eu começo a entender que até os nãos também fizeram parte de um cuidado maior. E por isso eu não quero viver este dia como alguém vazio de reconhecimento. Eu quero viver com olhos abertos para ver que até o simples já é um presente. A vida não é feita apenas de grandes milagres, mas também de pequenos sinais diários que me mantêm em pé sem que eu perceba. O ar que eu respiro, a mente que ainda pensa, o coração que ainda sente. Tudo isso fala de uma fidelidade constante que não depende do meu merecimento. E mesmo quando eu não sou grato como deveria, ainda assim continuo sendo sustentado. Isso me quebra por dentro de um jeito bom, porque me lembra que eu nunca estive sozinho em nenhum capítulo da minha história. E agora, enquanto eu sigo aqui, eu começo a perceber algo ainda mais profundo dentro de mim. Algo dentro de mim começa a mudar quando eu paro de focar apenas no que falta e começo a reconhecer o que já foi colocado em minhas mãos. Eu tenho mais do que percebo, mais força do que muitas vezes admito. Mais resistência do que eu mesmo imaginei ser capaz de ter. E isso não nasceu do acaso. Foi construído em silêncio, nos dias difíceis, nas noites longas, nos momentos em que ninguém viu o que eu estava enfrentando por dentro. Hoje eu entendo que até a dor teve um propósito. Não para me destruir, mas para me moldar. Cada fase difícil me ensinou algo que a facilidade nunca teria me ensinado. Cada lágrima carregou uma lição que eu só compreendo agora. E se eu cheguei até aqui, não foi apenas por esforço humano.
Foi porque algo maior me sustentou quando minhas próprias forças já não eram suficientes. Há uma mão invisível que me segurou nos momentos em que eu estava prestes a cair mais fundo do que conseguiria voltar. E por isso, hoje eu não quero viver com ingratidão disfarçada de pressa. Eu quero reconhecer o caminho, mesmo com suas partes difíceis, porque até o que doeu também me trouxe até quem eu estou me tornando agora. E enquanto eu reflito sobre isso, algo mais profundo começa a nascer dentro do meu coração. Algo mais profundo começa a nascer dentro de mim. Uma gratidão que não depende das circunstâncias. Não é aquela gratidão fácil que aparece quando tudo está indo bem. É uma gratidão mais madura, que consegue existir até nos dias em que nada parece fazer sentido. Eu começo a perceber que minha vida não foi feita só de vitórias visíveis, mas também de processos invisíveis que me transformaram por dentro. Coisas que eu não pedi, mas que me ensinaram. Esperas que eu não queria, mas que me fortaleceram. Caminhos que eu não escolheria, mas que me trouxeram até aqui. E hoje eu entendo. Nem tudo que parecia atraso era perda. Nem tudo que parecia silêncio era ausência. Existem momentos em que o silêncio estava me protegendo. Momentos em que a espera estava me preparando. Momentos em que o invisível estava trabalhando mais do que eu poderia imaginar. Isso muda a forma como eu enxergo a minha história. Porque agora eu não vejo apenas o que eu passei. Eu vejo o que eu me tornei por causa do que eu passei. E isso me leva a um lugar de humildade. Um lugar onde eu reconheço que não cheguei aqui sozinho. E enquanto esse sentimento cresce dentro de mim, eu começo a olhar para o presente de uma forma diferente também. Agora, o presente deixa de ser apenas um ponto de passagem e passa a ser um presente real, vivo, respirando diante de mim. Eu percebo que não preciso esperar tudo melhorar para começar a agradecer. Eu posso agradecer exatamente daqui, exatamente agora, com tudo o que ainda está imperfeito. Porque mesmo no meio das lutas, ainda existem sinais de cuidado. Mesmo no meio das incertezas, ainda existem motivos para continuar. Eu ainda tenho força para levantar. Ainda tenho mente para pensar, ainda tenho coração para sentir e recomeçar quando for necessário. E isso não é pequeno. Eu começo a enxergar que muitas coisas que eu chamava de simples demais eram, na verdade, grandes demonstrações de graça diária. O que eu tenho hoje não é garantido por esforço, é sustentado por algo maior do que eu. E isso me ensina a não viver distraído, correndo tanto que esqueço de valorizar o que já está comigo. Porque a vida não acontece só no futuro que eu espero. Ela acontece neste exato momento que eu estou vivendo agora. E enquanto eu aprendo a enxergar isso, o meu coração começa a se voltar para algo ainda mais profundo dentro de mim. Dentro de mim, algo começa a se alinhar. Eu não preciso entender tudo para confiar. Eu só preciso lembrar de tudo o que já me trouxe até aqui. Cada dia vivido carrega uma prova silenciosa de que eu fui cuidado até mesmo quando eu não percebia. E agora, ao olhar para frente, eu não quero carregar medo. Eu quero carregar consciência. Consciência de que o futuro não é um vazio sem direção. Ele também está sendo preparado. Mesmo o que eu ainda não vejo já está em construção. Mesmo o que parece parado está em movimento de alguma forma que eu ainda não consigo compreender. Isso não elimina os desafios, mas muda a forma como eu caminho por eles. Eu não caminho mais como alguém abandonado. Eu caminho como alguém acompanhado, e isso muda tudo. Porque quando eu lembro disso, até os dias difíceis deixam de ser apenas peso e passam a ser processo. E hoje eu decido dar mais um passo com essa verdade dentro de mim. Um passo mais calmo, um passo mais consciente, um passo com mais gratidão do que ontem. E enquanto eu sigo, eu começo a perceber que tudo isso me leva a uma conclusão simples, mas profunda.
A conclusão que nasce dentro de mim é simples, mas muda tudo. Eu não estou vivendo por acaso. Nada foi desperdiçado, nem o que me alegrou, nem o que me quebrou. Tudo teve um papel na construção de quem eu sou hoje. E agora, enquanto este dia começa de verdade, eu escolho não carregar apenas expectativas. Eu escolho carregar gratidão. Gratidão pelo ontem que me ensinou. Gratidão pelo hoje que me sustenta. Gratidão pelo amanhã que ainda está sendo preparado. Eu não sei exatamente o que este dia vai trazer, mas eu sei em quem eu estou confiando enquanto ele acontece. E isso me dá paz. Uma paz que não depende de tudo estar perfeito, mas de saber que eu não estou sozinho em nenhum momento deste caminho. Então eu declaro com sinceridade: eu recebo este dia com um coração mais leve, mais consciente e mais grato. E mesmo se vierem desafios, eu volto a essa verdade. Mesmo se vierem dúvidas, eu volto a essa verdade. Mesmo se vierem pressões, eu volto a essa verdade. Eu fui cuidado até aqui e continuarei sendo cuidado daqui em diante. E agora, com tudo isso no meu coração, eu apenas descanso nessa certeza. Eu não preciso ter controle, eu só preciso confiar e seguir. E agora, antes de encerrar este momento, eu não quero simplesmente sair dessa presença. Eu quero permanecer aqui por mais um instante, porque há algo que o meu coração ainda precisa aprender. Descansar em Deus não é apenas começar o dia com Ele, é continuar com Ele mesmo quando tudo tenta me distrair. Então eu desacelero por dentro. Eu solto o controle que ainda tento segurar sobre o que vai acontecer daqui a pouco, sobre o que eu não posso prever, sobre o que eu não posso mudar. E eu lembro, eu não fui chamado para carregar tudo sozinho. Existe uma paz que não depende de explicação. Uma paz que não depende de resultado. Uma paz que simplesmente envolve quem decide confiar. E hoje eu escolho essa paz. Mesmo que o mundo lá fora continue acelerado, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, eu escolho não perder o meu centro. Porque quando eu lembro de tudo o que já vivi, eu percebo uma verdade que sustenta tudo isso. Eu nunca estive sozinho. Nem nos dias em que eu achei que estava esquecido, nem nos momentos em que eu achei que não havia saída, nem nas horas em que eu não tinha mais força para continuar. Algo sempre me sustentou, e talvez eu não tenha palavras suficientes para explicar isso, mas eu tenho uma vida inteira para testemunhar. Por isso, antes de encerrar esta oração, eu quero ir mais fundo uma última vez. Eu entrego a Ti não apenas este dia, mas também o que eu ainda estou tentando controlar dentro de mim. Entrego meus pensamentos acelerados, entrego minhas preocupações silenciosas, entrego aquilo que ninguém vê, mas que pesa em mim, e peço: organiza por dentro aquilo que eu não consigo organizar sozinho. E agora, em silêncio, eu respiro mais uma vez, sem pressa, sem ansiedade, sem medo do que vem depois. Eu descanso. Não porque tudo está resolvido, mas porque eu escolhi confiar. E mesmo que o dia traga desafios, eu já sei como começar, em paz. E se em algum momento eu me perder no meio do caminho, eu volto aqui, para essa verdade. Eu fui cuidado ontem, eu sou cuidado hoje e continuarei sendo cuidado amanhã. Isso me basta. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações. E se você quiser, escreva nos comentários: Deus, eu confio em Ti, para declarar isso junto com outras pessoas que estão caminhando em fé. Que Deus abençoe a sua vida.